Olá, meu amigo e amiga. Eu abro esse nosso papo de hoje mandando um abraço muito especial para você, porque eu sei que você que está aqui no nosso portal é uma pessoa muito especial. É especial porque, primeiro, você se conecta com pessoas que estão aqui comungando das ideias, dos valores que de fato nós defendemos: o humanismo, a democracia, um mundo mais justo, um mundo mais digno, a erradicação da miséria e da pobreza. Eu estou falando isso porque hoje o Brasil completa 62 anos de um golpe militar que jogou o Brasil num abismo gigantesco. A nossa nação poderia ser uma nação muito mais desenvolvida, sem miséria, sem nenhum tipo de problema radical, com uma perspectiva de ser um país motivador da humanidade em muitos aspectos. No entanto, isso não aconteceu porque o Brasil teve uma ruptura em 64, que jogou o nosso país num abismo, numa espécie de lobotomia, né? Uma cirurgia no cérebro e na alma de uma grande parcela da sociedade brasileira, com o apoio de muitas estruturas. O povo brasileiro foi jogado ali numa situação que propiciou que a gente tivesse criaturas na sequência, como o senhor Jair Bolsonaro e tantos outros, né, que tentaram muito tempo depois reeditar aquilo que foi um abismo aqui no nosso país. O nosso país só não está pior, a gente só não tem problemas maiores, graças a pessoas como você, que difundem ideias, que resistem, que no processo eleitoral participam de alguma maneira, que conversam com as pessoas, que embarreram situações na sua vida que possam acarretar num prejuízo para a nossa democracia, enfim. A você nós devemos hoje estarmos vivendo o que nós estamos vivenciando hoje, com os perigos que ainda estão rodando o nosso país. E hoje eu recebi, nesse dia 31 de março, do meu grupo de WhatsApp, dos meus contemporâneos de faculdade, algumas fotografias que me lembram como é que a gente ainda lutou, dando continuidade a lutas de pessoas que vieram antes de nós. Eu era um estudante, mas ajudei também, participei, fiz muitos movimentos, primeiro criticando o golpe militar de 64 e lutando por uma constituinte para que nós tivéssemos uma nova Constituição democrática, como todos os estudantes daquela época, né, que eu participei, e tivéssemos também eleições diretas para a presidência da República. Isso acabou acontecendo. Não erradicamos os problemas do nosso país, continuamos a ter aí os fantasmas por todos os lados, mas foi uma batalha muito valorosa, né? Eu tive a honra de ter sido homenageado na capa de um livro do Centro Acadêmico da minha faculdade, Faculdade Nacional de Direito, com esse livro aqui falando do Centro Acadêmico, né? O Centro Acadêmico Cândido Oliveira, de quem eu fui dirigente. E aí tem uma série de fotografias, foi um livro publicado pelos alunos, né, pela universidade, com várias fotos aqui do nosso tempo de movimento estudantil, e que já não pegou aquele período onde as pessoas estavam sendo levadas para a tortura, enfim, como os nossos antecedentes na batalha. E a gente não pode perder de vista o que acontece nesse dia de hoje, porque nós tivemos e ainda temos uma grande estrutura que mantém a sua raiz golpista, a sua raiz entreguista, a sua raiz de conexão com os interesses norte-americanos, especificamente de grupos empresariais dos Estados Unidos e do governo norte-americano em relação ao nosso povo, ao nosso país. As organizações Globo, elas funcionaram como uma grande empresa que fez um ativismo político, um ativismo econômico, como faz até hoje, ativismo esse que foi seguido pelos outros grupos de comunicação, todos eles concedidos na época da ditadura militar. Vamos lembrar que a Rede Globo de televisão foi criada em 1965, um ano depois do golpe de 64, onde o nosso país já estava mergulhado numa ditadura, nas trevas. E na época, o Roberto Marinho, o patriarca do clã Marinho, que está aí com o mesmo tipo de DNA golpista, o mesmo tipo de DNA apoiando todo tipo de atraso contra o povo brasileiro, ele publicou um editorial na época com o seguinte título: Ressurge a democracia. Vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas. Veja que o discurso é o mesmo do Bolsonaro hoje, né? Dessa turma do Bolsonaro. Independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia. Então eles deram um golpe, quebraram a democracia para salvar a democracia, né? É o tipo de discurso pilantra, bandido do senhor Roberto Marinho.
Ali é a ordem, graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que heroísmo que teve? Massacrar civil com tanque, né? O heroísmo das Forças Armadas que, obedientes aos seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina. O Brasil livrou-se de um governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para os rumos contrários às suas vocações e tradições. E aí tem umas coisas, uns paradoxos tão cretinos. Como dizíamos no editorial de anteontem, a legalidade não poderia ser a garantia da subversão, a escora dos agitadores, o anteparo da desordem. Ou seja, rompendo com a legalidade, né? E quiseram romper e romperam com a legalidade sob pretexto que queriam fazer uma outra legalidade, né? Que foi a capa do jornal. Aí tem essa coisa que tão estúpida que eu até grifei. Aliás, o editorial todo é estúpido. Salvos da comunização que celeramente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Devemos felicitar-nos porque as Forças Armadas, fiéis ao dispositivo constitucional que as obriga a defender a pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, não confundiram a sua relevante missão com a servil obediência ao chefe de apenas um daqueles poderes, o executivo. E aí vai com a patifaria toda, né? Muito tempo depois, o Globo, as organizações Globo, eles fizeram também outro editorial. Apoio ao golpe de 64 foi um erro. Esse título já é um título bandido, já é um título pilantra, porque eles não apoiaram o golpe de 64, o ato do golpe de 64. Eles apoiaram a ditadura militar inteira. O senhor Roberto Marinho, ele fez editoriais enaltecendo o golpe, a ditadura, durante 17 anos. Durante 17 anos, você abria o Jornal Globo, tinha um editorial lá, ele comentando que a Revolução Redentora, enfim. Ou seja, um golpista de uma família que ficou podre de rica, são bilionários e continuam ainda a agir ideologicamente para atender os seus interesses contra o povo brasileiro. Esse tipo de fato jamais poderia ser ignorado por todas as pessoas do campo progressista aqui no nosso país. Portanto, eu fico até rindo quando eu vejo pessoas do nosso campo, né, ficarem chocadas com PowerPoints da Rede Globo, omissões que eles fazem, enaltecimentos de personagens que eles fazem no campo da direita, como, por exemplo, ontem no Jornal Nacional, uma janela enorme falando do lançamento da candidatura do Ronaldo Caiado. Francamente, né? Falando, dando um destaque muito grande a essa criatura. Hoje, no meu grupo de WhatsApp, eu recebi cartazes que a gente empastelava pela cidade do Rio de Janeiro, convidando as pessoas para uma cerimônia que a gente fazia, porque os militares eles tinham a pachorra de fazer uma missa na catedral ali da Candelária pela Redentora. Aí, uma vez, a gente conversando, os alunos, né, os nossos amigos, olha, enfim, não dá, né, gente? Os militares ainda fazerem uma missa por conta de um período de ditadura, de morte, um período sangrento, de atraso no nosso país. Então, nós resolvemos fazer um enterro simbólico do golpe. E a coisa foi crescendo, 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 e às vezes, olha, a cidade parava. A gente fez durante 3 anos consecutivos o enterro simbólico do golpe. Isso aqui é um dos cartazes que a gente empastelava a cidade, né? E aqui algumas fotos que eu recebi, até uma figurinha ali em cima de um carrinho de som, com o braço esticado e muito policial, né? Batalhão de choque por todos os lados, às vezes tinham mais policiais do que, essa aqui é outra foto também, tinham mais policiais, tinham mais batalhões, né? Que é, ora, batalhões do Exército, batalhões da PM, do batalhão de choque, era um negócio assim, medonho, mas a gente encarava, né? A gente cantava o hino nacional e tem muitas histórias em relação a isso. Então hoje eu queria fazer esse registro aqui com vocês, né? Num dia que os jornais estão fazendo registros muito tímidos. Nós não podemos desprezar que esse lodo todo que se abateu sobre o nosso país, que continua pulsando aí, vem como essa coisa de 64. Esses personagens abjetos, os generais Heleno, Braga Neto, Pazuello, Bolsonaro, são filhotes desse período. Gente com a cabeça distorcida, gente que tem um cérebro de ameba e sempre o interesse de fazer valer pela força
a visão de mundo que eles têm. E a gente vê os filhotes de Bolsonaro nessa mesma linha. Hoje, por acaso, o Estadão, que apoiou também a ditadura militar, não foi só o golpe de 64, está fazendo a crítica aqui ao Flávio Rachadinha. Tal pai, tal filho. Em conferência da extrema-direita nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro sugere que a eleição presidencial só será livre e justa se ele vencer, mostrando que é orgulhoso herdeiro do golpismo do pai. Pelo menos os jornais estão fazendo esse registro, né? Então, nesse papo nosso aqui que ficou maior, eu queria deixar registrado que você, meu amigo, minha amiga, mesmo você que é mais jovem, que não participou desse tempo, mas você continua a ajudar a resistência aqui no nosso país, sobretudo a resistência por nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. Olha, o Brasil que está dando certo, as coisas que ainda funcionam no nosso país, as esperanças que muitas pessoas têm, tudo isso é fruto de ações como a sua, que está aqui no nosso Portal do José, e por isso eu fico muito feliz, muito honrado de ter a audiência de você aqui no nosso espaço, tá bom? Então, olha, tenha um ótimo dia, a gente vai falar mais disso aí, mas eu queria fazer esse registro mandando um abraço para todos os meus contemporâneos, a Guilherme Kruger, que mandou essas fotos aí, e um abração a todos nós, vamos seguir em frente, né? Bom, isso posto, gente, no mundo em que os Estados Unidos atuaram tanto contra todos nós, eles nunca quiseram que o Brasil fosse uma nação independente, uma nação que pudesse ter a sua soberania, eles continuam ainda a querer serem donos do mundo. Trump quer pedir que países árabes paguem por guerra no Irã. Gente, é o fim da picada. Como é que essa criatura, ele não está sendo tratado como um delinquente, um criminoso, que isso devia ser colocado de forma bem explícita, né? Trump avalia encerrar a guerra contra o Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz fechado. E a gente tem os filhotes aqui no Brasil seguindo esse psicopata, esse gangster. Ontem teve um negócio que foi interessante. As organizações Globo, no seu Jornal Nacional, pelo menos eles deixaram nas entrelinhas a imagem que Donald Trump é um gangster, é um psicopata, é um criminoso, é uma figura que não pode se assemelhar a nenhum chefe de Estado, nem de um país nanico, um país qualquer. E a gente viu esse tipo de abordagem que eles fizeram ontem. Eu fiquei até surpreso, né? Mas, enfim, é um bom começo. Vamos lá. Nos discursos de guerra hoje, o presidente dos Estados Unidos... Oi. Deu aqui a paradinha, só porque eu falei aqui. Mas, enfim, gente, eu acho que não vai dar para passar essa matéria agora, não. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Como vocês sabem, né, o nosso papo aqui não é editado. Iraniano de alta patente. Nosso papo aqui não é editado. Então, quando tem algum probleminha, a gente volta aqui. Vamos ver se eu boto aqui no ponto. E foi rápido. Cadê o cidadão aqui? Pronto, vamos ver. Opa. A OTAN informou Aqui, vamos lá. Discursos de guerra hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alternou novas ameaças contra o Irã e promessas de avanço nas negociações de paz. Essas declarações são mais um capítulo num longo histórico de mensagens nebulosas sobre o conflito no Oriente Médio. A guerra completou um mês com os mesmos sinais trocados do presidente. Logo de manhã, Donald Trump afirmou em uma rede social que os Estados Unidos estão tendo negociações sérias com o que chamou de um regime iraniano novo e mais razoável. E sem apresentar evidências concretas, disse que houve grandes progressos. Mas, na mesma publicação, Trump ameaçou: se um acordo não for firmado em breve e se o Estreito de Hormuz não for reaberto imediatamente, vamos explodir e obliterar completamente todas as usinas de energia, os poços de petróleo, a ilha de Karg e, possivelmente, todas as usinas de dessalinização do país. Gente, isso é crime de guerra, tá? É crime contra a humanidade. Você bombardear a estação de água, de dessalinização. Mas isso é falado assim pela imprensa mídia ocidental, uma coisa corriqueira, sem nenhum tipo de censura, né? E aí o gangster, o assassino, o psicopata, genocida, ele vai falando essas coisas e as frases vão sendo compradas, né? Como a região do Golfo Pérsico é predominantemente árida e seca, os países dependem de usinas de dessalinização para tornar a água do mar potável. No sul do Irã, essas instalações são essenciais para abastecer a população.
Aqui em Washington, há muita incerteza sobre os próximos passos de Donald Trump. Claro, como é que você vai ter certeza em relação a atos de um psicopata? Não sobra absolutamente nada. E os iranianos continuam reagindo. Irã diz que bombardeou base secreta dos Estados Unidos, nos Árabes, e alojamento de soldados no Bahrein. Então, são nessas mãos que o planeta está nesse momento, em boa parte dependendo do futuro do planeta, né? Agora, ainda bem que existem muitas pessoas no mundo, a gente está vendo nos Estados Unidos, tem muitos norte-americanos que estão resistindo, já estão começando a colocar as mangas para fora, e aqui no Brasil também. A gente não pode baixar a guarda não, porque os filhotes dessa gente, os psicopatinhos daqui, estão querendo fazer uma vassalagem formal, colocando o seu representante na presidência da República, mas nós não vamos deixar isso não, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.